Eu quero falar de economia agora e trazer um pouquinho desses números importantes para você ter o nosso debate e poder compreendê-los melhor. Porque, de acordo com informações que foram divulgadas pela Secretaria da Receita Federal, a arrecadação com impostos, contribuições e demais receitas do governo federal registrou uma queda real, depois que é descontada a inflação, de 4,14% em agosto deste ano, ficando em 172,7 bilhões. Essa foi a terceira queda consecutiva aí ao mês, se a gente levar em conta, né, os meses. E em julho, a arrecadação do governo federal foi 201,8 bilhões. Houve queda real de 4,2% em relação ao mês de julho de 2022, que teve um número maior. A gente está falando de um governo que está se apoiando em arrecadação. E a gente está falando em uma queda de arrecadação pelo terceiro mês consecutivo. Eu queria entender de vocês se as propostas econômicas conseguirão sobreviver a essa queda de arrecadação que estamos acompanhando. E por que ela se dá, hein, Gani? Pois é, você tem aí um fator que é bastante curioso, né? Porque as projeções de crescimento econômico, até os dados, né? O país está crescendo, mas ocorre uma queda de arrecadação. Em parte, a queda da arrecadação se deve a uma inflação mais sob controle, né? Então, quando a inflação está mais alta, o governo acaba arrecadando mais. E isso acaba equilibrando as coisas? Ou seja, se tem uma inflação mais sob controle, mas a arrecadação cai, não se sente tanto exatamente porque a inflação não pressiona tanto? Não pressiona tanto o consumidor. Isso exatamente. Sim, exatamente, né? Então, por um lado... Mas para o governo é ruim de qualquer forma. O governo é ruim, né? Tanto é que o governo, muitas vezes, ele deixa essa inflação correr um pouco solta, né? Para arrecadar mais. Aí você vai falar, bom, então por que a gente não entra num processo hiperinflacionário? Porque daí pode prejudicar a atividade econômica e cair a arrecadação. Mas a inflação acaba sendo um imposto. Como a inflação foi mais alta, né? No passado, isso acabou beneficiando, em parte, as contas públicas. Outro fator foram os dividendos distribuídos pela Petrobras. Então, o petróleo estava nas alturas e o Petrobras distribuiu muito dividendo, o governo era acionista, então teve uma arrecadação maior no ano passado. Agora, muita gente, assim, conversando, fala assim, bom, esse crescimento da economia, ele não está se dando de uma forma homogênea. Então, a indústria está perdendo, tem algum crescimento sobre o consumo e gastos do governo. Então, isso também pode explicar aí algum movimento de perda de arrecadação. Agora, não dá para depender só da arrecadação. Tem que... E no seu ponto de vista, o governo está se ancorando apenas na arrecadação? Só se ancorando na arrecadação. E olha como é perigoso. É isso que eu falo para o Piperno. Olha como é perigoso se ancorar só na arrecadação. A arrecadação está caindo mesmo com o aumento do crescimento econômico. Piperno. Então, a arrecadação, inclusive, ela caiu e parte tem a ver com a explicação que você deu, por exemplo, sobre o crescimento desigual de vários setores da economia. Alguns setores, por exemplo, a indústria, ela é muito tributada e ela não cresce. Isso. Então, obviamente, isso vai gerar um dano nessa perspectiva de arrecadação. Os dividendos pagos aí pela Petrobras, o governo resolveu distribuir menos, aliás, a Petrobras decidiu distribuir menos dividendos do que ela fazia antes. Com o petróleo chegando agora a 90 e tantos dólares barril, é possível que lá na frente tenha um pouco mais. Há também uma questão das desonerações feitas no ano passado, e isso também está pesando. Há, enfim, uma série de fatores. Agora, há também uma perspectiva, por exemplo, de ainda mais atividade econômica nessa parte final do ano. Entre outros fatores, são muitos fatores, mas um deles é a reincorporação agora aos consumidores de gente que participou dessas negociações aí do desenrola. O Gustavo Segre, isso começa a colocar cada vez mais distante lá no horizonte a possibilidade de se zerar o déficit em 2024? Absolutamente. Vamos dar um exemplo para a nossa audiência. Suponhamos que você ganha R$100 e você tem uma despesa de R$90. Quando você tem uma perda de arrecadação, que o governo sinalizou, é como se você, em lugar de 100, ganhasse 96. Não atrapalha o teu equilíbrio orçamentário. Mas se você ganha 100 e gasta 110, e você, em lugar de 100, passa a ganhar 96, o gap, que é o que você recebia mais o que você gastava versus o que você gastava, aumenta. Quando você tem um aumento da atividade econômica e uma diminuição da arrecadação, pode acontecer dois motivos. O primeiro, caiu a atividade econômica naquele que arrecada mais, que tem uma pressão maior, ou você está tendo maior informalidade,
porque aumentou a prestação de serviços, a produção industrial, mas a arrecadação diminuiu, então tem menos gente que está aportando. Isso não quer dizer que tenha sonegação, pode ter gente que está declarando, mas não pagou. Então, são coisas diferentes. E nesse contexto, quando você olha no ano que vem, o governo já tinha uma perspectiva de déficit, ou seja, ele ia gastar mais do que arrecadava. Se a arrecadação continuar diminuindo, essa distância aumenta. Isso vai ser a necessidade de financiar essa diferença. E aí só tem emissão monetária, aumento da dívida ou aumento da carga tributária. Porque a outra, que é a lógica, que o governo baixe o gasto público, não está sendo cotado. Dávila? Olha, eu concordo com tudo que nossos amigos aqui falaram, mas eu gostaria de acrescentar duas coisas. Qual é o setor da economia que mais cresce? O agronegócio. Por quê? Porque disputa no mercado internacional, porque tem baixa regulamentação e porque tem baixa tributação. Por que não usar a fórmula vencedora do agronegócio nos outros setores da economia? E não ficar defendendo reserva de mercado, campeão nacional e colocando um monte de dinheiro em empresas que não têm capacidade de competir no mercado internacional. E o segundo ponto, e último, Evandro, que é o mais importante, a pergunta é quando? Quando vem o próximo refis? Porque um governo que desesperadamente precisa de caixa vai certamente aprovar em algum momento um outro refis para tentar compor o caixa e pelo menos chegar perto de alguma meta aí de arrecadação. 10 para 6 da tarde, pessoal da rádio. Rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Piperno, quer acrescentar algo? Dávila tocou num ponto importante. Por exemplo, se a agricultura gera um PIB de 1 trilhão, ela vai ter uma arrecadação X. Se a indústria gera um PIB também de 1 trilhão, ela vai ter uma arrecadação X e mais alguma coisa, porque ela paga menos, ela é mais tributada. Ora, como o setor industrial vem apresentando retração, então ele vai puxar para baixo essa arrecadação.